Bem-vindas e bem-vindos ao nosso programa semanal dedicado à saúde e ao bem-estar dos mais novos, bem como daqueles que os cuidam e os educam. E o programa de hoje é o segundo desta temporada, que vamos dedicar às chamadas pedagogias alternativas. Depois de conhecermos a pedagogia Waldorf, vamos hoje explorar o método Montessori, espalhado hoje em escolas Montessori de todo o mundo, em cerca de mais de 8.000. Em Portugal há também muitas escolas que usam, no fundo, que já praticam e já põem em prática este método, e há também muitas famílias que procuram educar já através desta metodologia, é recorrente também aos seus materiais. Hoje não temos aqui connosco as crianças, mas temos aqui duas adultas neste caso, que trabalham com crianças à luz deste método. São elas, então, a Filipa Almeida, que neste momento é mãe a tempo inteiro e professora e assistente Montessori dos 6 aos 12 anos, e Inês Almeida, que é estudante de mestrado no Instituto Piaget e assistente Montessori dos 3 aos 6 anos. Bem-vindas ao nosso programa. E eu vou começar por perguntar, Filipa, no fundo, se era professora, não é? Porquê é que de repente teve esta curiosidade? Como é que descobriu o método Montessori e porquê é que decidiu então enverdar por este caminho? Olá, Sara, antes de mais, obrigada pelo convite. Bem, durante o meu percurso profissional tive algumas experiências e comecei-me a perceber que o ensino não está a funcionar da melhor forma. Exato, porque era professora de primeiro ciclo, Do primeiro não é? ciclo, sim. Portanto, percebi que as crianças não mostravam a alegria que deviam nas salas, a nível da motivação. É uma obrigação quase, e generalizando, claro, Sim. ir para a escola. Às vezes um castigo, até, e às vezes não é? um castigo. É o que eles dizem. Sim. E comecei a sentir-me desconfortável com isso, a perceber que aquilo que tinha aprendido na universidade, durante o meu percurso também enquanto aluna, tinha que quebrar esse ciclo. E foi aí que comecei à procura de outras pedagogias. Inicialmente interessei-me por outras, entretanto, com o nascimento do meu filho há 2 anos e meio, acentuou-se mais esta responsabilidade também. E foi então que comecei a ir a workshops sobre Montessori, comecei a ler livros de Maria Montessori e fez-me muito sentido. E então decidi fazer também o curso de assistente Montessori e fazer a observação também em ambientes Montessori para perceber como é que as coisas funcionavam. E neste momento o ensino tradicional e nas nossas escolas deixou mesmo de me fazer sentido e daí estar neste caminho Montessori agora. Muito bem. Filipa, não sei se tem um percurso também semelhante, porque eu sei que está a tirar o mestrado também nesta área e fez também a sua formação, portanto, no fundo, para ser professora e educadora, não é? Exato. E onde é que apareceu Montessori aqui pelo caminho? Montessori apareceu justamente no meu percurso académico. Nós temos, portanto, formação, não é? Temos as ditas disciplinas académicas, onde realmente foi a primeira vez que eu ouvi o nome Montessori. No entanto, pouco explorado. Neste percurso académico, em contexto de estágio, foi onde foi o grande impacto com a realidade, ou seja, aquilo que eu aprendi a nível teórico. Sim. Depois, quando cheguei ao terreno, nada daquilo me fazia sentido. E então fui procurar outras formas de fazer diferente, e foi onde o nome Montessori soou pela primeira vez. E ao ler todo o trabalho que Maria Montessori desenvolveu, identifiquei-me plenamente com os princípios, com os valores, com aquilo que se pretende na educação. Foi aí que eu ingressei neste caminho também. E será, temos então que explicar a quem está a ver neste momento também que princípios são esses, não é? Que valores? E porquê? Porque isto foi uma metodologia criada no século XIX, não é? Como é que esses valores e esses princípios ainda fazem, agora se calhar até mais do que nunca, não é? Fazem tanto sentido. Inês, o que é então a pedagogia Montessori? Isto é uma pergunta muito difícil, não é? Porque teríamos aqui muita coisa para dizer, não é? Sim. Mas um bocadinho explicando qual é esta visão, não é? Qual é este olhar que é desenvolvido por Maria Montessori, que de facto continua a fazer sentido hoje. Sim. Portanto, assim, em linhas muito gerais, porque é muito complexo. Claro. Portanto, Maria Montessori observou durante muitos anos crianças de todo o mundo. Ela era médica, inclusive. Ela era não é? médica, sim. Começou por se dedicar mais à parte psiquiátrica e foi aí que ela começou então a ter contacto com crianças com patologias e a dedicar
parte do seu trabalho a essas crianças, desenvolvendo materiais que elas pudessem manusear e que pudessem praticar e desenvolver alguns conceitos através da parte sensorial. Posteriormente, começou a trabalhar então com crianças sem qualquer patologia e teve portanto, uma visão da criança. O objetivo era estudar o desenvolvimento da criança. Alguns médicos, alguns psicólogos já tinham feito isso anteriormente e aquilo que ela fez foi continuar esses estudos e perceber a criança como um todo. Portanto, durante esse estudo que ela fez, percebeu que a criança tem necessidades de se desenvolver por si própria. E, por isso, um ambiente Montessori acaba por ser um ambiente que a criança é o centro da aprendizagem e não o adulto, como nas escolas tradicionais. É um ambiente que é feito a pensar na criança, portanto, tanto que as escolas Montessori são chamadas casas da criança, porque é mesmo a casa delas, e tem imensos materiais que as crianças podem explorar, criando também autonomia, respeitando o ritmo de cada um, porque cada um é livre de querer trabalhar uma determinada coisa, um determinado conteúdo, explorar um determinado material no momento e outra criança não é? Que é aquilo que nós fazemos muito no nosso ensino tradicional. Dando também autonomia, não é? Para que a criança possa ir um bocadinho ao encontro daquilo, das suas motivações, não é? Exatamente. Sim. O papel do adulto também é muito importante porque o adulto é visto como um guia, portanto, alguém que auxilia a criança no seu desenvolvimento e que a ajuda a fazer o seu percurso de independência e de autonomia, não é? Sim. Enquanto futuro ser adulto. E pronto. E em traços gerais, e depois já vamos desenvolver, sim. Já vamos depois ali também ir ao pormenor também do que estamos aqui a falar. Porque, de facto, estamos aqui a falar do papel do adulto, não é? Da importância, porque eu sei que isto é uma questão muito, muito fulcral, não é? Porque se estamos a falar de um bom desenvolvimento, esse bom desenvolvimento também tem que começar dentro, ou seja, tem que partir, se calhar, do adulto, não é? E isso não é fácil, provavelmente, nos dias que correm, até porque nós olhamos para as escolas e para o ensino de hoje e o que vemos muitas vezes é professores desgastados, professores cansados, professores até um bocadinho zangados com o que estão a fazer. E, portanto, há aqui alguma coisa, efetivamente, que está a falhar, não é? Nas vossas formações, como é que é esse trabalho do adulto, não é? Do papel deste guia? Exato. O adulto, para educar a criança, ele próprio também tem que ser autoeducado. Portanto, o adulto que segue a pedagogia Montessori, que deveria ser transversal a todas, é uma pessoa que tem que ser muito autopreparada para aquilo que é a sua tarefa na sala, e sem ser na sala, não é? Porque o adulto não deve entrar num registro, agora com as crianças sou determinada coisa e depois cá fora sou outra. Não. O adulto deve ser essa pessoa que respeita a criança, que olha para ela verdadeiramente e que a conhece. Não só cada criança, mas também aquilo que Maria Montessori descobriu, que é o padrão que cada criança tem, que é o seu desenvolvimento, porque cada criança em determinadas faixas etárias tem um padrão de desenvolvimento. Claro que esse padrão é variável, pode não ocorrer exatamente a 1 ano de idade, mas pode ocorrer a 1 ano e 2 meses. Aí existe um padrão comum. Nesse sentido, o adulto tem que ser uma pessoa conhecedora e tem que se manter atual, não é? Claro. Hoje em dia estamos a falar de uma pedagogia que surgiu no século XIX, mas o adulto é uma pessoa que se mantém atual e, entretanto, desde essa altura surgiram novos estudos que vêm justamente também comprovar aquilo que Maria Montessori também já defende. Pois, isso já é de facto uma visionária no seu tempo. Aliás, ela foi uma mulher extraordinária, não é? Todo o seu percurso foi extraordinário. E nós estamos aqui a falar, por exemplo, dos 3 aos 6 anos, não é? Sim. Que eu li um nome muito curioso que se chama o período da mente absorvente. Não é? Que é um nome muito curioso, acho que só este nome daria quase um programa, não é? Sim. Porque, de facto, é uma altura em que as crianças, e nós sentimos isso, não é? As crianças são esponjas, não é? É isso mesmo. Agora, de facto, o que acontece muitas vezes na escola é que as coisas são muito
Estruturadas. Estruturadas, não é? Exato. Maria Montessori desenvolveu esse conceito de mente absorvente, se bem que nós hoje em dia, qualquer pessoa que observe uma criança consegue logo perceber que elas são esponjas. Realmente, do 0 aos 6 anos, a criança tem uma mente absorvente, sendo que nos primeiros 3 anos de vida tem uma mente absorvente inconsciente. Sim. Quer dizer que a criança não escolhe aquilo que ela aprende. Portanto, tudo aquilo que ela vê é estímulo e ela capta, seja bom, seja mau, o que for. Dos 3 aos 6 anos, ela vai aperfeiçoar essa mente absorvente. Aí ela já vai escolher, já vai tomar as suas decisões naquilo que ela tem interesse. Mas é fantástico ver como é que esta médica, não é, conseguiu fazer um estudo ao longo de 50 anos, onde detectou exatamente este padrão nas crianças, a qual ela chama mente absorvente. Exato. E estamos aqui a conversar sobre a pedagogia Montessori aplicada a partir dos 3 anos, mas vamos conhecer um espaço no Porto onde este método é seguido desde a mais pequenina infância, desde que se é bebê. Convido-vos então a conhecer a Casa Encantada. Viemos até àquela que é a verdadeira Casa Encantada, onde muitos dos sonhos começam por nascer e onde persiste uma educação humana, flexível e ao mesmo tempo democrática. É sobre esta educação estruturada e bem definida de que vamos falar. Temos uma geração de pais muito informada, com muita vontade de dar o melhor aos seus filhos, mas também muito preocupada. Portanto, temos aqui um equilíbrio de informação a dar, não é? Nós temos que informar os nossos pais quais são os nossos objetivos enquanto educadoras e quais são os objetivos da nossa pedagogia e trabalhar também, obviamente, com as colaboradoras, com os pais, com as crianças praticamente trabalham sozinhas se tiverem as condições adequadas e o ambiente preparado para elas. Acá priorizamos el movimiento libre. Los bebés están, como habrán visto, en el piso. Tratamos de que traigan ropa cómoda, que puedan moverse libremente. Si es posible, dejarlos con los pies al aire libre en los momentos que se puede y cuando el clima y la temperatura acompaña. Es un ambiente en el que se comparte de 0 a 3. Hay niños hasta 2 años y pocos meses aquí. Y los más pequeños observan y comparten con los mayores y los mayores cuidan también a los más pequeños. Los bebés están mucho tiempo en el piso y en los momentos en que ellos necesitan vienen a los brazos, no se los deja llorar, se atiende inmediatamente sus necesidades, pero se les permite que se muevan libremente y puedan explorar todo el ambiente. Todos los elementos que están en el ambiente están a disposición de ellos, así que tratamos de darles la mayor seguridad y permitirles exploración y movimiento libre accediendo a todas las partes del ambiente. Só se consegue educar através do respeito e as crianças percebem-no. Sobretudo, haver um equilíbrio muito grande entre aquilo que se espera de uma criança, que tem que ser realizável. Nós temos que ter muito cuidado com as expectativas que colocamos sobre as crianças. E também um equilíbrio muito grande entre a regra e o limite e a liberdade e a autonomia. E é isso que se vai trabalhando aqui, não é? Os espaços estão preparados para lhes dar a autonomia o máximo possível, eles poderem cuidar de si, mas com regras e limites muito bem definidos, que são o respeito por si e pelo próximo e pelo ambiente. E neste aspecto o adulto tem um papel importantíssimo, o adulto preparado. Vimos agora os mais pequeninos e de facto a sensação que eu tenho, corrijam-me se isto não é assim, é que os pais, ainda na parte da primeira infância, não é? Os primeiros anos do pré-escolar, os pais ainda pensam, sim, isto é muito bom, eles podem estar livremente, mas depois quando chega ali aos 6 anos, começam a ler, a escrever, começam a olhar para os currículos, começam a pensar nos testes, depois aí há talvez assim uma resistência um bocadinho maior e há aquela ideia de que estas pedagogias alternativas já não funcionam depois noutras idades. Eu não sei se é esta a sua experiência ou pelo menos há algum receio
dos pais, não é? Sim, é assim, neste momento cá em Portugal ainda não existem escolas de primeiro ciclo exclusivamente Sim, Montessori. Mas temos o exemplo de outros países Onde isto isso é muito existe. corrente, Pronto, exatamente. e sim. inclusivamente mesmo aqui os nossos vizinhos, não é? Em Espanha Sim. existem escolas Montessori. E é uma pedagogia que pode ir até à universidade. Portanto, funciona. E porquê que isso será? Porque de facto há aqui uma cultura do sucesso e do esforço, ou é o receio dos pais por isto ainda ser uma novidade? Porquê é que haverá, se calhar, ainda... Ou seja, imaginemos porque é que não há nenhuma escola Montessori, por Sim. exemplo, em Portugal. Eu penso que, para já, cá em Portugal, as pedagogias chamadas alternativas são ainda muito recentes. Não é? Se formos a ver, nos últimos anos é que se começou a Sim, é ouvir verdade, há um caminho, falar. não é? E é muito curto ainda Sim. o caminho. E realmente Montessori acaba por ser ainda mais recente, porque talvez nos últimos 3, 4 anos foi quando se começou a ouvir mais, sobretudo relacionado com os materiais. Portanto, penso que tem sido um percurso à medida que os pais também vão conhecendo o nome e do que é que se trata, vão começando a ter esse interesse e vão começando a procurar as escolas. E começam talvez pelas faixas etárias mais pequeninas, sim. e vamos ver, esperemos que as escolas que vão existindo que continuem, e penso que caminho, esse não será é? o objetivo. Porque no seu caso a sua formação é entre os 6 e os 12 anos, não é? Sim. Portanto, há aqui esta faixa etária em que já há conteúdos programáticos, não é? Como é que depois se compatibiliza esta prática, não é? Este método Montessori, depois com aquilo que também são as exigências a nível do Ministério, não é? Sim. Que eu acho que essa possivelmente é a dúvida dos pais, não é? Sim. E algum receio que eles possam ter. Sim. Portanto, comparativamente àquilo que eu assisti noutros países e também da formação que tive nas escolas que existem e que portanto, não existe o reconhecimento do Ministério da Educação, não é? Que é também um trabalho que está a ser feito neste momento. Exatamente, sim. Mesmo ao nível da nossa Associação Portuguesa Montessori, sei que esse trabalho vai sendo feito porque lá está, é uma pedagogia que está a começar. E que precisa de facto ter um que enquadramento precisa, legal, não é? Exatamente, para funcionar, sim. Portanto, sei que aquilo que é feito, normalmente os currículos vão se adaptando àquilo que são as exigências do Ministério da Educação. E há esse cuidado também de quem está na sala, não é? Neste caso do guia e do assistente, de proporcionar, portanto, que esses conteúdos vão sendo trabalhados para que as crianças estejam ao mesmo Claro. nível. De uma outra forma, Sim, de uma mas outra que forma. alcancem aquilo que é que são no fundo os objetivos, não é? Porque ao nível do primeiro ciclo é um trabalho feito sobretudo a nível de projetos. Portanto, em que todas as áreas acabam por estar complementadas umas com as outras. Não existe a área da matemática e só vamos trabalhar matemática. Não e há o as português. disciplinas, Não não há é? as disciplinas. E os conteúdos acabam inevitavelmente por surgir, não é? Não Naturalmente, por ir claro. por indo fazendo quase uma checklist dos objetivos que foram atingidos, mas acabam por estar presentes. Sim. E eu imagino que haja aqui também alguma curiosidade por parte de quem nos está a ver em como é que é uma sala Montessori, não é? Porque tivemos aqui algumas imagens, mas eu sei que é tudo muito bem pensado, não é? Há toda uma ordem. Quer-nos falar um bocadinho, no caso dos 3 aos 6 anos, como é que são essas salas de aula? Sim, exatamente. Essa casa da criança, não é? A casa da criança. Exatamente, porque o ambiente foi preparado cientificamente a pensar na criança. Ou seja, foi mesmo cientificamente o que é que a criança tem que desenvolver dentro dessa faixa etária dos 3 aos 6 anos. Porquê dos 3 aos 6 anos? Lá está, idades heterogéneas, o mais velho auxilia o mais novo e o mais novo aprende com o seu par. Vai ter um impacto muito maior para a criança do que ser o adulto a fazer esse trabalho, digamos assim. Portanto, o ambiente está mesmo desenhado para atender às necessidades físicas e cognitivas da criança. Portanto, não existe propriamente brinquedos, nesse sentido da palavra. Existem recursos, portanto, material que proporciona o desenvolvimento. E que materiais são esses? Até porque hoje em dia há muita curiosidade sobre os materiais Montessori, não é? Até por parte das famílias, não é? Sim. Pronto, uma sala Montessori está dividida em algumas áreas, portanto, sensorial, vida prática, linguagem e matemática, essencialmente. Sim. Ora, vida prática, o que é vida prática? Mesmo que nós fazemos no nosso dia-a-dia, envolve servir o chá,
envolve, portanto, tudo o que a criança, aliás, isto é transversal a todas as áreas, tudo o que a criança faz na sala é para o bem comum, quer dizer que aquilo vai impactar em todos, porque é, no fundo, a nossa vivência enquanto pessoas, enquanto seres humanos, mas adaptado àquilo que é a realidade da criança e ao seu tamanho e àquilo que ela consegue fazer naquela idade. Claro que estamos a falar de mesas baixas, cadeiras baixas, uma cozinha se calhar até equipada, se houver essa possibilidade, com todos os cuidados que tem que haver, adaptada à criança. Portanto, todo o ambiente funciona assim. Materiais, claro que se favorece materiais o mais natural possível, tanto a madeira, também com uma boa luminosidade, um ambiente belo, bonito. Existe também no ambiente vidro, portanto, pela questão da própria beleza, e o vidro parte. Portanto, há uma consequência. Em Montessori, esta é a questão, é que não existem castigos, existem consequências. E isso também está presente no ambiente. Claro que a criança vai desenvolvendo esta capacidade motora ao ponto em que já consegue ela transportar um jarro de vidro, servir os colegas à mesa. Portanto, tudo isto é um processo. Não se chega de repente e a criança tem ali tudo disponível. Não, é um processo que vai sendo construído com a criança, daí o adulto ser o orientador, o guia, aquele que guia. Portanto, neste sentido, o ambiente está preparado para atender às necessidades físicas da criança. Preferencialmente existe um ambiente, tanto dentro de sala e exterior. E quando eu digo exterior, não estou a falar ao recreio, esse é outro. Sim, é outro. É um ambiente onde o adulto consiga estar dentro de sala e conseguir ver a criança no espaço exterior, que é delimitado, não é? Para também haver essa segurança, onde a criança pode, por exemplo, no exterior, realizar tarefas que são intrínsecas ao exterior. Regar uma planta, existe também esta questão de cuidado com a natureza, existe também uma educação para a sustentabilidade, os recursos que nós temos dentro de sala. Só existe um exemplar de cada material, porque se eu quero usar aquele material e o meu colega está a usar, eu tenho que esperar pela minha vez para usar, ou então junto-me a ele para usar. Portanto, há aqui esta questão que é o que se passa no mundo real. Exato. Nestas pequenas coisas, eles vão absorvendo estes valores sem termos que estar a dizer, porque existe esse controle de erro. Ou seja, até os próprios materiais, o manuseamento dos materiais, tem um controle de erro. Portanto, a criança, quando manipula, por exemplo, uma caixa de cilindros, ela não vai conseguir encaixar naquele lado porque o sólido é demasiado grande para aquele compartimento, por exemplo. Só para elucidar um bocadinho melhor. E ela percebe então porque é que não funciona, E não precisa o adulto estar a dizer isso, não é aí. E o que é que a criança está a trabalhar? Está a trabalhar conceitos espaciais, está a trabalhar motricidade fina, tudo isso está... Todos os materiais têm uma ligação com todas as áreas de conteúdo e com tudo, tudo está ligado no ambiente. Quando falava em linguagem, aí o que há de materiais? Isso imagine-se dos sólidos, imagino que esteja ligado à matemática, não é? Exato. E também há uma área da linguagem, é isso? Exato, existe a área da linguagem que essencialmente tem a ver com imagens reais, portanto, aliás, tudo no ambiente tem a ver com a realidade, a vida prática. Podemos partir de um livro com imagens reais, por exemplo, os livros que se favorece que haja dentro de uma sala não são livros com imagens com o coelhinho vestido e com óculos, porque isso não é real. Nesta faixa etária, atenção. Sim. Mais tarde, a partir dos 6 anos, a criança já tem uma mente diferente e já tem essa capacidade de processar aquilo que está a ver. Antes disso, antes dos 6 anos, por norma, não dá-se o real, ou seja, a nível da linguagem podemos trabalhar com cartões, por exemplo, com animais e fazer o paralelismo com animais miniaturas, e fazer o paralelismo e dizer este é o cão, o habitat, tudo a nível verbal. O que é que acontece também numa sala Montessori ao nível da linguagem? Existe uma coisa que as pessoas, por norma, ficam um bocadinho chocadas, como é que é possível, que é a criança ler e escrever.
Ou seja, passo a explicar aqui um bocadinho o que é esta questão. Maria Montessori fez um grande estudo sobre a criança e nesse estudo ela encontrou o tal padrão, onde ela realmente constatou que as crianças do 0 aos 6 anos têm uma coisa que se chama períodos sensíveis. Estes períodos sensíveis são janelas de oportunidade temporais, ou seja, só acontecem mesmo neste tempo. A partir dos 6 anos elas cessam. E mesmo assim, nem todos esses períodos sensíveis ocorrem na mesma altura. Sim. Vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, do 0 até 1 ano, a criança está a atravessar um período sensível do movimento. Ou seja, se nós pensarmos, até 1 ano, a criança... claro que não é 1 ano taxativamente, portanto sim, é claro, ali aquele... Claro. Sensivelmente, a, a criança, nesse período de tempo, começa a colocar-se sentada, já se consegue depois colocar de pé, já começa a dar os primeiros passos, portanto, é ali um período sensível para o movimento. A nível da linguagem, temos o período sensível que é a partir dos 2 anos até aos 4, sensivelmente. Claro que isto é uma referência. O que é que acontece a partir dos 2 anos? Há a explosão da linguagem. Sim. As crianças começam a falar já com um sentido, não é? Sim. Porque até aí muitas delas dizem aba ou aga, sons, ou sons, não é? Mas depois já começam a identificar e vão aprimorando cada vez mais essa questão da linguagem. E então, a partir dos 2 anos, as crianças já conseguem nomear, identificar, tudo verbalmente, portanto, através da linguagem. Posto esta parte já bem trabalhada e bem adquirida, começam a questionar o que é que está ali a dizer, que cor é aquela, o nome das coisas associado a um registro. Exato. E a partir daí, portanto, isto foram observações que Maria Montessori fez, em que o período sensível para a escrita e para a leitura está neste período dos 2 aos 4 anos. Quer dizer que nesse período a criança vai questionar o adulto acerca do que vê e quer saber o que ali está escrito e isto faz de uma forma sem esforço. Portanto, é a mente absorvente a trabalhar. Exato. Ela não tem esforço. Aquilo é uma esponja autêntica. O que é que acontece depois desse período? Após esse período cessar, que é por norma quando é a entrada para o primeiro ciclo, é muito mais difícil a criança aprender a ler ou escrever. Ela vai aprender, ela vai conseguir, mas se não houve esse trabalho antes, vai ser muito mais difícil para a criança e já vai ser com um grande esforço. O que é que acontece muitas vezes? Como nós no nosso dia-a-dia temos estímulos de escrita em todo o lado, sim. É muito fácil, às vezes até naturalmente. No outro dia ouvi um caso de uma criança que aprendeu as letras porque o avô tinha as forminhas da praia, sim. E o avô ela dizia, o que é isto? Isso é um A. O que é isto? Isso é um O. E a criança aprendeu assim. No final do verão já sabia tudo, pois, claro. Porque absorveu aquilo tudo de forma sem esforço. Pronto, e agora, depois do nosso pequeno intervalo, vamos também falar sobre isso e fazer aqui a ligação então para o outro período e para o outro tipo de sala, que também já vamos conhecer como é. Agora, de facto, vamos fazer este pequeno intervalo e voltamos dentro de breves momentos para continuar aqui a nossa conversa. Até já.